eu entrei em uma guerra espiritual para Jesus salvar agora a minha mãe. Deus usa o meu dirigente, que hoje é o pastor Manuel Firmo. Deus usa ele para mim e disse: moço, marca o dia, a data, porque dentro de 6 meses estou eu libertando e salvando a tua mãe. Eu abracei aquela profecia e eu disse: Jesus, se é 6 meses, então dia 14 de junho o Senhor vai salvar a minha mãe. Passou janeiro, passou fevereiro e eu contando. Aí eu esqueci da promessa, mas eu estava sentado na mesa com a minha mãe e a minha avó, quando a minha mãe disse: mãe, eu vou passar 1 mês longe de casa. Aí eu, curioso, eu disse: por que, mãe? Ele disse: não, o que eu vou fazer, você não gosta, porque você é crente. Aí eu disse: mas mesmo assim, mãe, me diga o que a senhora vai fazer, a senhora nunca fez isso. Esse é que eu vou entrar num ritual chamado Hong Kong. Mãe, o que é isso? Ela disse: é que esse ritual de Hong Kong é um quarto onde eu vou entrar e passar alguns dias lá me preparando para ter a primeira iniciação com os meus orixás. E a explicação dela me trouxe espanto, porque que na época eu me lembrei que era 13 de junho. Aí eu disse: Deus, amanhã é 14. Amanhã o Senhor disse que o Senhor ia libertá-la e ia salvá-la. E ela me diz hoje, agora, que hoje, à meia-noite, ela vai entrar nesse ritual, vai ficar trancafiada. E como é que o Senhor vai fazer isso amanhã? E naquele momento, eu me desesperei. Eu olhei e eu disse: para onde é que eu vou agora? Eu corri para onde? Para o gabinete do pastor. Ele olhou para mim e disse: que eu posso te ajudar, meu filho? Eu contei a situação para ele. Aí ele olhou para mim e disse: olha, só tem 2 alternativas para você. Eu disse: qual, pastor? Ele olhou para mim e disse: ou você desiste da sua mãe, ou você, às 11h30 da noite, dobre o seu joelho no quarto e só se levante quando ela voltar para casa. Escolha uma das 2 alternativas. Aí bateu no meu ombro e foi embora. Eu disse: meu Deus, dobrar o joelho e só levantar quando ela voltar é a oração da fé, irmã Evelyn Braga. Porque ela só ia voltar depois de 1 mês. Deu 10 horas, deu 11, 10h30, 11 horas. Quando deu 11h30, peguei a minha Bíblia, já estou indo a caminho do quintal para orar. E eu fui no meio da casa, já tinha passado o quarto da minha avó, quando eu ouvi a voz de Deus: volta e ora no quarto da sua avó. Eu disse: Deus, ela não quer que eu ore lá. Disse: ore lá. Aí eu voltei. A minha avó, como eu disse, era uma católica praticante, fiel. Então ela não dormia se não fizesse, não rezasse o rosário, o terço. Quem é fiel praticante não reza o rosário, o terço, em 10 minutos. Passa quase 1 hora, porque é bem detalhado. Então ela era dessa praticante, então ela demorava. Então eu entrei, ela estava sentada com o rosário na mão. Quando ela me viu, eu dobrei o joelho. Ela olhou para mim e disse: tu não é crente? Eu disse: sou, minha avó. E crente desobedece aos pais? Eu olhei para ela e disse: vó, olha, crente tem que obedecer o pai e a mãe. Tem que respeitar e honrar, para que os seus dias sejam prolongados na face da terra. Aí ela olhou para mim e disse: mas você não está me obedecendo? Eu disse: olha, o que acontece, minha avó? Que hoje, quem mandou eu vir orar aqui no quarto é maior do que a senhora. Então hoje eu vou obedecer a ele e amanhã eu lhe obedeço. E comecei a orar. Minha oração só foi essa: Jesus, traz a minha mãe de volta para casa. Chorava e clamava e chorava. Deu 1h30, minha avó disse: meu filho, pelo amor de Deus, eu quero dormir, pare de chorar. Eu chorava, gemia, uava, e a minha oração só era essa: Jesus, traz a minha mãe de volta para casa. Deu 5h30 da manhã, alguém bate na porta. Minha avó disse: meu filho, já que você não me deixou dormir, vá ver quem é uma hora dessa. Eu me levantei da oração. Quando abri a minha porta, minha mãe era baixinha. Ela saiu numa carreira só. Eu estava num momento tão espiritual que eu nem percebi que era minha mãe que tinha chegado. Ela correu e eu voltei para o quarto para orar. Aí eu escutei quando ela disse assim: minha filha, eu estou ficando doida, estou ficando louca. E isso desesperada. Aí foi quando a minha irmã disse: o que foi, mãe? O que aconteceu? Eu disse: olha, ontem, quando começou toda a festa, todo o ritual, quando preparou para eu entrar no ritual do Hong Kong, eu ouvi uma voz chamando o meu nome.
dizendo Elza. Olhei para um lado, olhei para o outro, não identifiquei quem era, continuei andando. De novo, alguém, era tão forte minha filha, tão estridente, que me abalou dentro de mim. E eu olhei para o pai de santo e disse, o senhor me chamou, pai? E ele disse, não, minha filha, continue. E quando eu cheguei perto da porta do quarto, onde eu ia fazer a minha iniciação, aquela voz chamou meu nome e falou comigo. Aquela voz disse, Elza, volta para casa agora, porque o teu filho está orando e clamando a mim. E eu saí correndo. Observação, nós estávamos em escada e ela tinha ido fazer isso em um terreiro em Olinda. Então ela correu e foi para a rodoviária, teve que esperar o primeiro ônibus para poder chegar em casa de manhã. Quando ela disse isso, eu entendi naquele momento por que Jesus mandou eu orar no quarto da minha avó. Por quê? Para que minha avó testificasse a minha mãe. Porque quando ela disse que estava ficando louca e explanou tudo que ela tinha ouvido, a minha avó gritou, minha filha, você não está louca. Porque o seu filho, desde ontem à noite, está aqui chorando de joelho e dizendo, Deus, traz a minha mãe de volta para casa. O que você ouviu foi a voz do Deus Altíssimo. Ela correu, me abraçou, me pedindo socorro espiritual. Naquele momento, quando me abraçou, quando abracei a minha mãe, já não era mais ela estava possessa, ela estava com legiões. Aquele demônio dizia, eu vou te matar a mim. Abraçava de uma força terrível, uma força que minha mãe nunca teve na vida. Naquele momento eu me desesperei, Evelyn, porque eu era um novo convertido, eu tinha apenas 8 meses de crente. Eu disse, meu Deus, e agora o que eu faço? Aqui não tem pastor, aqui não tem ninguém. Aí Jesus disse, meu filho, o que está escrito na minha palavra? Em meu nome expulsarão demônios. Aí eu atentei, eu disse, Jesus, em teu nome, Jesus, liberte a minha mãe agora. De repente a minha mãe cai no chão. Eu pego a minha mãe, ponho ela no braço. Aí ela me faz um convite. Ela disse, meu filho, vem morar comigo. Eu nunca tinha morado com minha mãe. Eu olhei para ela e disse, mãe, eu não vou, mãe. Porque a sua casa é praticamente um terreiro de macumba. Eu sou crente. Quando eu ia dizer de novo não, diz, Deus fala para mim, diz, operando eu, quem impedirá? Aí Deus mandou. Eu fui triste, angustiado. Na casa da minha mãe sempre tinha um quartinho reservado para os filhos. Assim que eu entrei, a primeira coisa ela disse, meu filho, para aí, você é crente? Ela tinha assim como fosse um PG, um altar, com as suas imagens de orixás. Aí ela chegou lá, deitou todas elas e cobriu com um pano. Aí disse, enquanto você estiver aqui em casa, vai permanecer assim. Aí eu entrei direto para o meu quarto, chorar, angustiado. Naquele momento que eu estava tão angustiado, aí Jesus vai e me batiza com o Espírito Santo, com fogo, dentro da casa da minha mãe. Meu Deus! Eu comecei a falar em mistério, comecei a me regozijar com Deus. Aquilo foi tremendo, dobrei o meu joelho. Quando deu fé, só vi quando a minha mãe disse, meu filho, já é 6 horas, você vai para a igreja? Eu disse, vou. Aí ela disse, vou passar a sua roupa. Passou a minha roupa. Eu vi ela pronta, eu disse, você deixa eu ir com você para a igreja? Eu disse, claro, mãe. Bora. Aí eu fui com ela para a igreja. Coloquei ela de um lado, eu sentei do outro. Passei o culto todo de cabeça baixa. Pelo fato que eu estava ainda debilitado, muito debilitado. A minha saúde estava pesando na época 43 quilos. Passou-se o culto, que eu só ouvi quando o meu irmão da direita disse, misericórdia, Jesus. O pastor agora vai ter trabalho. Aí o outro disse, por que vai ter trabalho, meu irmão? Não está vendo não quem está aceitando Jesus? É a galega da macumba. Essa irmã, essa mulher é a maior macumbeira daqui de Dois Unidos, rapaz. Ela é minha vizinha. Jesus. Aí eu olhei para aí, quando levantei a cabeça, quem era a minha mãe. A minha mãe baixinha que estava no meio da igreja. Eu olhei para o irmão e disse, vai ter trabalho não, irmão. Porque Jesus disse que ia libertá-la e ia salvá-la. Jesus libertou ela hoje de manhã e está salvando agora à noite.